nós achamos ainda que uma vida de serviço e seguindo a Deus conforme fomos feitos para ser, ela é uma vida inferior. É uma vida não tão boa, não tão divertida, não tão alegre. A vida mesmo está lá fora, eu vou ver aí o filho pródigo, seja o que for. Jesus que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse, os que me amam seguem os meus mandamentos. E que essas são a mesma coisa. Vida em abundância é a vida seguindo os mandamentos de Cristo. Essa é a vida em abundância. A vida verdadeira para a qual fomos feitos para existir, onde a plenitude de coração e liberdade verdadeira é essa. O Tiago chama a lei da perfeita liberdade. Essa é uma expressão belíssima sobre a lei de Deus. A lei da perfeita liberdade. Mas a serpente enganou Adão e Eva e segue enganando a gente em alguma medida. A gente ainda acha que para ser feliz e livre mesmo, a gente tem que se livrar de quem nos fez. Porque a gente desconfia de que talvez ele não esteja realmente interessado na nossa alegria. No fundo ele quer só controlar a gente. Que nem um diretor de televisão ou uma inteligência artificial maligna ou qualquer coisa assim. Fala, Peregrino! Você pediu tanto e olha a gente aqui na segunda temporada de Peregrino da Alvorada e aqui é o episódio 2, que já vem cheio de novidade e uma surpresa muito legal que já tá na descrição do vídeo, você já sabe qual é. Mas olha que interessante, quando a gente tem o Truman lá no filme que A Vida de Truman, a gente tem uma história ali no finalzinho que é ele falando assim, caso não os veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. E se a gente estivesse numa grande Matrix? E se porventura tudo isso aqui é um grande roteiro? Será que a gente consegue se libertar desse roteiro? A gente tá aqui para pensar sobre isso. E é teoria, teologia, cultura pop, tudo muito ligado. Mas eu não vou ter essa conversa sozinho, não. Eu preciso de ajuda. Eu preciso dos co-hosts aqui pra gente poder falar sobre esse assunto aqui desse episódio. Quero chamar aqui Guilherme Amarino e Matheus Ojapa. Caramba, meu. Olha só, o Ale chamou a gente. Que isso, hein? Eu que sou Co-host. formado, né, Vou até colocar meu bardo aqui. Eu que sou formado e especialista nesse assunto. Sério? Pós-graduado. Na Tá bem, Suécia. Eu tô bem, você. Pós-graduado em decepções e... Opa. Decepções amorosas e... Eu sou pós-graduado em estar parentais. preso na Matrix. Nossa. Interessante, né? Interessante. Sempre que a gente passa por um momento de dificuldade ou um tédio, a gente considera a possibilidade de estarmos presos numa Matrix, né? A gente nunca considera no momento bom, quando tá tudo muito bom, você fala assim, nossa, isso aqui deve ser uma tristeza, eu estou enfado, preso. Não. Sempre quando você tá no trem, no transporte público. Aí você fala, gente, isso aqui é somente robôs, depois de vencerem uma batalha contra a humanidade, são capazes de pensar num método de tortura tão grande quanto o transporte público. O metrô é a tortura da Matrix nos seres humanos. Eu concordo. Pensa sobre isso. É o inimigo das nossas almas. Mas a gente precisa de... Olha, talvez... um dos mais aclamados pra voltar aqui pra Peregrino da Alvorada, que a galera falou muito. Um dos. Talvez o mais aclamado. Talvez ou mais, porque assim, do vídeo que ele participou, poxa, a repercussão foi gigante. E a gente tá com ele aqui novamente, galera. A gente tá com ele aqui novamente. Emílio Garófalo, por favor, venha compor esse time aqui nesse Peregrino aqui. Que é isso? Seja bem-vindo, Emílio Garófalo, coisa boa. Primeiro convidado dessa temporada. Primeiro convidado dessa temporada. A gente já estreia com... Já pra... como... Ninguém a gente não ficar acredita... esperando, né? Já Isso falar, aí, já tá aí. A gente não acredita nisso, mas com o pé direito, né? A gente não acredita nisso? Não sei. A gente não acredita nisso, mas com o pé direito. E ele veio com o manto do All Blacks. All Blacks. Isso, Olha aí. Muito Vai ter interessante. uma raca no final, parece. Você vai é? fazer? Nós todos. Acho que é... ensino Você vocês. vai ensinar? Vai Eu ter um ensinar. tutorial. Entendi. Fique aí no final. Tutorial pra vai ter um hacker. tutorial do Emílio, cara. Imagina. Você que quer tutorial do Emílio, deixe seu comentário. A gente vai mandar pra você. Você pode se tornar um... Não, brincadeira. Vai ser na sessão Se secreta você do for site. na viagem do Peregrino da Alvorada, Opa, ataque de Ó, oportunidade. você pode parte do receber, quem negócio. sabe, um vídeo do Emílio. Será que vai ter... Como é que chama aquele negócio que as pessoas todas estão num shopping e de repente todo mundo Flash começa mob, a dançar? assim. Flash Vai mob. ter um Flash flash mob mob. do Flash Magic mob. Um Kingdom flash hack do mob. Haka que o Emílio vai ensinar.
Olha só. Mas tu sabe Cara, mesmo? isso vai ser... Não, tu sabe mesmo? Não, assim? saber não sei, mas já vi. Não. Assim, Mas eu tento fazer, já sabe? Assim, tenta fazer. Bate no peito, Essa grita, cena- cara essa feia, cena- essa corta cena- a garganta, língua de fora, tranquilo. Emílio, Futebol da igreja, né? Futebol da igreja com os irmãos. Campeonato de UMP. Campeonato de MP, jogo entre presbitérios, liga entre igreja. Emílio, na última temporada, melhor dizendo, né? Cara, você foi campeão em 2 coisas. Primeiro, de memes. E Campeão de assim, memes? você é o cara... Você soltava as coisas... Rendeu muito pra nossa gravação. Então, assim, você tem um pensamento muito rápido e zoeiro. Hoje eu tô meio sonado, não sei se não posso prometer nós a mesma qualidade. Precisamos Tá? dos seus memes pra esse negócio Tá bom, render. tá bom. E uma outra coisa muito importante é que, pra mim, eu acompanhei cada um dos comentários lá dos vídeos, o que mais deu comentário reclamando foi o seu. Mas a reclamação não era sobre você, era que a gente cortava você de ficar falando. Então nós não vamos cortar você. Nessa Tá aqui eu bom. vou me isentar porque Você eu nem vai- estava. É, você não tem Você vai culpa voltar tava disso. só sentado Bernardo, ali fora. muta o nosso microfone. Se eles estiverem falando, só tá rolando, assim. Eles acham que estão falando, O mas pessoal não fala falam. assim, deixa o Emílio falar, Deixa o Emílio falar. Portanto, Emílio. Vocês querem me calar. Portanto, Como já dizia aquela candidata. Lembra a figura? Vocês querem me dito isso, Você quer me calar? pode falar, Emílio. Aqueles caras, só libera, pode falar agora. Posso falar? Você tem agora o Você é muito microfone. gentil, muito grato. Fica à vontade. Emílio, é meia hora de você falando. A gente Tá vai... bom, vou falar. Vai falando aí. O que vai você jogando consegue falar em 30 minutos sem, Sem falar? parar. sem planejar, sem roteiro, É, só falar. mas qual é o assunto que vocês conseguiriam falar por 30, 40 minutos sem parar? Normalmente dá vergonha dizer, porque senão são muito relevantes. Mas, pô, é O aquele... que seria? 30 guilty minutos você fala pleasure? sem parar, assim, de 30 cabeça, minutos? assim, Emílio. Eu tenho um, mas pode falar, por favor. Eu falaria 30 minutos tranquilamente sobre Superman, falaria 30 minutos tranquilamente sobre São Paulo Futebol Clube, São Paulo, legal. 30 minutos eu falaria tranquilamente sobre Naruto, Naruto. com certeza. Sensacional. Sensacional. Cara, futebol provê vários blocos de 30 minutos. Aí Sim. poderia fazer um sobre São Paulo, um sobre Copa do Mundo, um sobre Boa. Champions League, Vini tantos outros Júnior negócios. perdendo. Vini Júnior perdendo. Ou a gente poderia fazer um sobre... Rodri não dá 30 minutos. Rodri dá 30 minutos. Ele é defensor do Rodri. Busquets 2.0. Ele é o defensor Não do vamos Rodri. entrar nessa, não. Não vamos entrar nessa, não. Ó, causou 2.0. impacto aqui Quem nos discordou bastidores. Nessa temporada fez mais gols que o Busquets na carreira inteira. Busquets 2.0. Então, voltando. Fórmula 1, tem vários assuntos. Alguns de filme e tal. Cachorros. Poderia falar sobre cachorro 30 minutos facilmente. Eu acho que eu falaria de One Piece. E aí eu falaria por mais de 30 minutos, inclusive. Você, Guia Marino. Dungeons & Dragons. Dungeons e Dragons, o 30 Bardo. minutos. É que agora Suave. você tá... né? Bardo. Agora eu tô na Agora vibe. a gente tá na vibe, Então é. eu voltei. Tipo, Inclusive, eu voltei. Inclusive, é que assim, a última vez que eu vi o Emílio, eu presenteei o Emílio com um negócio e eu queria saber o que ele achou. Porque depois ele me mandou mensagem mostrando. E aí, Emílio, e o One Piece? Então, cara, o presente funcionou. Olha aí. Não só li aquele, como comprei o seguinte. Você tá lendo One Nossa, Piece? falando nisso. Não tô lendo os alguém 50 aí, mil ó, livros que tem, mas eu Deixa continuei lendo. eu aproveitar o ensejo, sei lá, que o Bernardo ou Paula, que está aí, pega pra mim esse negócio aí que tá ali, ó, esse quadrinho que eu esqueci de trazer aqui. Eu preciso mostrar pro Emílio, porque foi recomendação dele. Opa! vendo aí, Outra ó? coisa que eu poderia falar O meia Emílio hora recomendando várias coisas. é quadrinhos como Ah, esse aqui, ó. East of Esse aqui é o East of West. Isso é maravilhoso. A cara. Batalha do Apocalipse. Poderia falar meia hora tranquilamente sobre isso. É o do Jonathan Hickman. Hickman O é Bonzinho. incrível. Hickman é muito bom, né? Muito bom. Poderia falar meia hora do Senhor dos Anéis, óbvio, mas você já me vem falar meia Você hora. já fala meia hora. Já sobre falo isso. meia hora. Naturalmente. Peregrino da Alvorada já Geografia é um sempre assunto de que eu meia poderia hora. falar também. Mapas, geografia. Geografia, Ah, é? geomorfologia, geologia. Adoro. Você sabia que Califórnia, em muitos mapas do século 17 a mais ou menos 19, é considerado uma ilha fora dos Estados Unidos? Sério? Muitos mapas catalogaram Califórnia como se fosse uma ilha avulsa aos Estados Unidos. Cara, isso é E sensacional. ninguém Tem que sabia investigar por quê. isso aí. Inclusive mapas japoneses. Cara, isso dá história demais, velho. E aí, só depois, lá no século 19, 20, que eles foram corrigir o mapa corretamente. Ou corrigir a Califórnia. Corrigir a Califórnia. Não Nunca se sabemos. sabe. Mas fica aí a curiosidade Cabe de história aí. mapas pra Cabe vocês. história. Então Será que você tem é... cabos de aço que trouxeram? Tal qual o Osaka tá afundando, né? Vai Ou ver, houve um represaram. movimento... É. Pode Enfim. ser. Ô, Emílio, também. mas Cabo geografia, de tu aço. é fã assim mesmo de geografia? Sou, cara. É mesmo? Geografia, mapas, essas coisas. Sou meio louco do mapa, assim. Cartógrafo. Quando eu tô meio à toa, assim, eu abro o Google Maps circular, tá, vamos ver aqui como que eu vou de Düsseldorf até Berlim e tal, qual o melhor caminho. Como é que chama aquele jogo? Esse tipo de coisa. GeoGuessr? GeoGuessr, Geo- jogando é. GeoGuessr, cara. Sou Genial. aquela gente boa naquele negócio, cara. Se você Não que quiser nem os um carinha aí que gameplay acertam do porque- Emílio jogando GeoGuessr.
Comenta aqui. Fazendo haka e jogando joguesser ao mesmo tempo. Emílio. Entre um movimento e outro, cara, olha... Tira. Bangkok. Esse templo budista parece Bangkok. Bota isso. E gritando, né? Joga War também, esse tipo de coisa? Já joguei War, mas faz muito tempo. Emílio, essa temporada agora, a segunda temporada do Peregrino da Alvorada, que foi muito solicitada, aclamada, e que já começa aí contigo... no segundo episódio, a gente tem agora uma quest dessa temporada, que é uma jornada. Sim. Tem várias subtramas aqui, Rapaz. que o pessoal tem que descobrir ao longo dos episódios. Tem coisas muito interessantes. Mas uma coisa interessante é que a gente estabeleceu nessa temporada uma cápsula do tempo. A gente entende que a gente precisa mandar uma mensagem para o futuro. E a mensagem é para o ano de 2050. Essa cápsula vai ser aberta, esse programa está indo ao ar em 2025. Então, essa cápsula vai ser aberta 25 anos no futuro, em 2050. A gente está mandando uma mensagem para o futuro. Aí, no primeiro episódio, deu muita confusão. Eita. Entendeu? Muita confusão. Então, a gente acabou de sair de uma confusão gigante, porque assim, e a gente precisa que você nos ajude. Porque estamos aqui para o servir. item que você vai colocar talvez comece a purificar o que foi impuro ali, né? Nessa cápsula do tempo. Porque assim... Meu Deus, que ódio é esse? A camiseta do São Começou- Paulo. impuro, sendo que um dos itens é o Que Não, ódio, não, a cami- escuta. Você viu ódio ao São Paulo? Não, não tem ódio. Não tem ódio. Olha só, escuta, Emílio, escuta. Tá bom. Escutem. O pessoal acabou de assistir o primeiro episódio, esse é o segundo. Segundo. Quando a gente for colocar os itens, tem que ter uma característica. Tem que ser uma coisa que vai ficar lá, vai ser devolvida daqui 25 anos e tem uma coisa que tem a ver com sentimento. Eu entreguei, Emílio. E cultura pop, afinal, esse é um canal de E tem a cultura ver com pop. cultura pop e me ajuda aí, Emílio, se você concorda ou não. Eu entreguei uma camisa do São Paulo tricampeão brasileiro, velho. O São Paulo é o único time de futebol do mundo que tem um anime sobre ele. Então é cultura pop. Não. E os nossos amigos aqui... Flamengo também. Deve ter um monte de time japonês que tem, não tem? Não tem, só o São Não, Paulo um tem. deve Não ter lá, tem não é anime possível. de futebol, só tinham super campeões. Só. Mas o Zico Mas aparece assim, anime, eles né? entregaram as coisas deles lá, Aham. entendeu? As Tô coisas... recebendo informação aqui no fone. O que Essa- é? O Zico aparece também em anime. Ah, mas o Zico... E que isso? Bota na tela. Bota na tela o Zico anime. Agora, assim, ó, pá. Não, O e Zico, é muito ele bom, calma aparece aí, jogando calma super aí. campeões. Agora eu vou ficar muito... O Ale, ele tá jogando a maior fake news. Que um anime Tá jogando pra ver feito se pro cola, São né? Paulo é um absurdo. Há uma Qual que é o time lá do Agora, Super ao Campeões? São Deixa eu te Paulo. falar, existe um anime que se chama Recreators, está na Amazon Prime, e em um dos episódios eles estão lá em Tóquio, tem lá o estádio de Tóquio, tem lá todo o museu do estádio de Tóquio, está lá a camiseta do Corinthians, do jogo que eles teve contra o Chelsea, Tá bom. Mundial do Corinthians. Então tá Mundial. bom, voltemos- Último Mundial. Última vez que o americano vai ganhar o Palmeiras tem Mundial. isso aí? Foi o Não, Mundial. é verdade. Nunca mais vai sim. acontecer. Então, voltando aqui, a gente Só. quer saber, Pessoal Emílio, da- qual foi o item que você Ok, trouxe? tá Porque no sempre bolso é aqui. polêmica esse negócio, O meu então... o meu não é polêmico. O meu E é... aí você conta a história Talvez desse item aí eu pra vou nós. explicar, na verdade, por que eu trouxe isso aqui. Não Maço é, de cigarro? é um Marlboro Light, não. É uma caixa de clipes de papel. Ah, cara, assim, oi? Gente, foi... Tem que ter uma história. Eu adoro, viu só? A aleatoriedade. Eu tô vendo o explicação. preço dela aqui, mas... Tem explicação. Primeiro de tudo, cultura pop, pela sua própria natureza, ela é algo que é, obviamente, muito espalhado e tem sua metamorfose e tá sempre se canibalizando para produzir coisas novas, né? Remakes e influências e referências e tudo mais. E o que acontece com essas coisinhas aqui, ó? Uns clipezinhos de papel. Esses dias eu estava terminando o meu próximo livro e estava andando para todo lado onde eu ia com os capítulos impressos para fazer correção e tal. E essas coisinhas salvavam a minha vida para não perder aqueles papéis e tudo mais. Então isso aqui me fez muito pensar em algumas coisas. Primeiro, a simplicidade duradoura de algumas coisas, ela não pode ser subestimada. Olha Tem só. 150 anos que isso aqui existe desse jeito. E não tem como você melhorar isso aqui. Tenta fazer aquele outro que é uma borboletinha, sabe? Aham. Você aperta assim, mas Não aquela logo pega. perde atenção. É. Aí fica frouxa a coisinha. Então, tem algumas coisas, inclusive na cultura pop, que são tão bem feitas e tão perfeitas que você não precisa ficar fazendo remake, você não precisa ficar reinventando, que são duradouras e serão duradouras por 100 anos, por 150 anos, seja o que for. Por exemplo, não se meta a fazer, vamos fazer um novo, já tem 20 anos que saiu O Senhor dos Anéis, tá na hora de fazer uma nova trilogia. Não mexa com isso. Concordo. Não precisa mexer com isso. Poxa, aí você... Então você tem que lembrar, algumas coisas atingiram a perfeição e elas não precisam ser melhoradas, elas têm que continuar sendo úteis do jeito que são. Além disso, o clipe de papel, eu tenho certeza que quando você abrir essa caixa em 2050, você vai ter utilidade para isso aqui. Isso aqui vai Com ter certeza. utilidade. Como tem, custou R$3,70 essa caixinha com 50 unidades.
Então, coisas simples, baratas, corriqueiras, fazem grande diferença na nossa vida. Que é e isso, é importante que em 25 anos a gente não se esqueça disso. Sei lá, a gente tá vivendo em Marte. Quando a gente vai estar vivendo? Essa cápsula vai estar onde? Em Marte. Sei lá onde. Quem vai abrir? De nós aqui, só o Japa vai estar vivo daqui a 25 anos, olha né? lá, hein? E olha lá. Eu já profetizei que talvez eu possa ter morrido já. Se melhorar alguns hábitos aí. Não chega. Com esse metrô todo dia aí, não vai não. Algum de nós pode ter virado uma inteligência artificial. Pode ser que alguém já tenha feito um upload para consciência para a internet. Então a caixa de clipes é um lembrete simples de que você pode fazer algo que seja tão bom, duradouro, que você 200 anos depois não precisa mexer. E que você tem que valorizar coisas assim. Que elas estão aí, estão em todo lugar, ajudam a gente tremendamente, mas elas não são flash, elas não são muito impressionantes e tal, mas elas mudam e facilitam tudo. Então, um lembrete aí pra vocês, amigos do futuro. Em 2050 vai ter mudado muita coisa, mas o Clips ainda vai estar sendo útil. Você ainda vai usar isso aqui pra prender suas folhas de papel soltas. Daí, entrega o item aí. Joga. Aê, aqui é goleiro, Rogério Ceni, pô. Vai, critica aí o objeto dele agora. Não, mas olha o objeto com... Cara, eu peguei uma ilustração de sermão aqui pra mim agora, pô. Opa! Como que eu vou desvalorizar isso aqui? Agora, fala pra ele o que você entregou. Todo episódio de novo essa briga. Toda vez o Ale, ele quer me julgar. Não quero, não. Tem uma perseguição, não tem? Vai, o episódio, Contexto. O episódio é recente, o pessoal já sabe o que foi que ele entregou. Emílio, vivemos num podcast de cultura pop, certo? Certo. Me falaram, coloca uma coisa que seja importante pra você. Pra você colocar numa cápsula do tempo pra ser tirada daqui a 25 anos. Vou olhar a minha humilde coleção, vejo lá a minha primeira VHS da vida, que eu ganhei e tive com 4 anos de idade. Uau! O que era o vídeo? Como Cães e Gatos. Sensacional, cara. Tu criticou por quê? Emílio, obrigado. Cara, Emílio, dito isso, será que meus amigos, mas é a memória afetiva, cara. Agora, a história está me inocentou. Todas as críticas que houver daqui pra frente, você só comenta aqui embaixo. Ale, você está errado. Pode comentar. Estaremos lá. É questão da memória afetiva, né? A gente vê isso muito em igreja e outras coisas, né? O pessoal sempre... O pessoal da música deve saber, né? Os hinos da minha época que eram melhores. Aí tu vai ver os hinos da época do cara. Você fala assim, não é tão Nossa, não era tão bom assim, né? Só que foi o hino da época da conversão do cara, de quando ele começou a andar com Cristo, de quando a vida dele deu uma reviravolta. Então, aquilo agarra no coração dele, assim, de um jeito que ele considera que é melhor. Que nem teu Emílio filme, redimindo filme, né? o presente do Japa, mas tudo bem. Amigos servem pra isso. Emílio, amigos redimem seus presentes. A gente tá focado nesse episódio aqui pensando naquele contexto ali do show de Truman, por conta dessa realidade que você tem ali do Truman, quando ele percebe que a existência dele, aquele filme é profundamente existencialista. Tanto é que o nome daquele cara que controla lá, como é que é o nome dele mesmo? Lembra, Gui? Christoph, né? Eles fazem uma analogia ali daquele controle e aquela ruptura que o ser humano tem que ter daquele pseudo-controle sobre a vida de Truman. Pra mim é um dos meus filmes preferidos, assim, da história ali, dos melhores filmes que o Jim Carrey fez. Mas ali reflete muito essa coisa do ser humano, dele achar que isso aqui tudo não é o final. Eu acho que ele apresenta muito isso, apesar dele apontar para um caminho que não é um caminho... Lógico, é um filme cultural, então ele vai apontar os caminhos dele. Mas assim, aqui nessa caminhada aqui, a gente consegue ver sinais, indícios que apontam para algo maior. Você tá vendo as pessoas nessa geração angustiadas com respeito a isso? Como é que você tá enxergando? O que você tá pensando sobre isso nesses dias? Você é um cara que pensa muito. Obrigado. Tem porque eu acho. Ler muitas coisas. É uma consideração muito legal essa, Lê, porque, veja, como se eu bem me lembro, e tem tempo que eu assisti o filme, mas o primeiro sinal que o Truman entende que tem algo estranho acontecendo é que cai alguma coisa, né? Sim. Cai alguma coisa do céu, coisa assim. Foge do ordinário. Não sei se era um holofote, alguma coisa que cai. Assim, peraí, isso caiu da onde, né? Da onde veio esse negócio? Então, é meio que sinais de evidências que estão aí aparentes que as coisas não são bem o que aparentam. E, na verdade, nós somos cheios disso. O Peter Berger, aquele sociólogo cristão, ele escreve sobre os sinais de transcendência. Ele fala sobre várias coisas que ele enxerga que são sinais de transcendência. São coisas que estão aí presentes no cotidiano humano que não tem jeito. São o tempo todo lembretes para o ser humano de que ele é mais do que isso aqui horizontal. Que ele é mais do que um ser apenas aqui, nessa existência, nessa realidade. E, inclusive, eu usei muito isso num trabalho meu, que é a ideia de que o brincar, né, o play, a diversão, o brincar é um sinal de transcendência.
É um sinal de que nós sabemos que esse mundo não é tudo, não somos feitos apenas para esse mundo, de que há espaço na vida para coisas que não são apenas produtividade, sobrevivência e um negócio mais darwiniano, assim, né? Mas o simples parar para brincar, contar história, contar piada, jogar bola, fazer essas coisas, assistir um filme bacana, um seriado ou coisas assim. Então tem os sinais de transcendência. Eu creio que Eclesiastes explica muito bem isso quando fala lá no capítulo 3, verso 11, que Deus colocou a eternidade no coração humano. O que significa isso? A ideia é que todos os seres humanos, crente, descrente, todo mundo, foi feito à imagem de Deus e recebeu do Senhor esse presente de um senso do eterno. Ou como os teólogos gostam de dizer, o desiderium eternitatis, né? A gente gosta de frase em latim, né? Latim. Fica legal, né? Fica mais sério, assim. Então, o desejo pelo eterno. O descrente tem isso também. O descrente sabe que a vida não é só isso. E tem alguns momentos em que cai o negócio do teto. Por exemplo, um momento de profunda gratidão. Profunda gratidão. Aquele senso que às vezes, cara, que a vida hoje tá muito boa, isso aqui tá perfeito, situação, condições perfeitas de temperatura e pressão, o coração tá cheio, tá transbordando de alegria. E o ateu olha... Tem alguém aí? De onde vem isso? Ou então momentos de profunda esperança que às vezes a gente tem também. E, se eu não me engano, o Berger fala sobre isso, sobre a ideia que a gente fala assim, não, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar melhor também. O ateu não tem nenhuma razão para achar isso. Você, num mundo controlado por um Deus bom, que todo-poderoso, você tem essa esperança de que as coisas vão melhorar, as coisas podem ficar diferentes, pode ser que amanhã seja melhor, isso vai se resolver. E então, assim, o tempo todo a gente é confrontando com coisas que nos lembram que a vida é mais do que isso. Que a gente tá num ambiente do qual tem alguém controlando as coisas. A questão é, você vai seguir a orientação da serpente, que vai dizer para você assim, o que você precisa é se livrar dele. É ser lei para si mesmo. A proposta da autonomia, né? Ser lei para si mesmo. Ou você vai confiar que ele é bom e que ele tem o seu interesse em vista. A serpente disse que não. A serpente falou para Eva, não, ele sabe que se você comer o fruto, você vai ficar que nem ele não quer isso e tal. Ou você confia que ele sabe o que está fazendo e que o melhor para você é se entregar nas mãos desse grande autor, desse grande criador. Então, sim, uma longa resposta aí para uma pergunta muito sensacional. Importante. É muito interessante. Eu sou fascinado ali em tudo ali que tem o show do Truman, mas que depois você percebe isso naquele filme também que é Matrix, né? E a gente percebe claramente ali, porque pegando por esse ângulo que você está colocando aí, que Deus colocou no coração do ser humano o senso da eternidade, que é ontológico, né? Quando a gente olha para a cultura de um modo geral, os filmes que... Não só os filmes, mas estamos pegando aqui o Peregrino que fala muito mais de filme, né? Mas você vê sempre essa narrativa dessa angústia do coração do ser humano. Esses filmes são produzidos por gente que não conhecem quase nada da escritura ou de uma cosmovisão de criação, queda e redenção, mas eles sempre tangenciam. Eles sempre... por exemplo, eu vejo muito esse show de Truman e o próprio Matrix também, como, na verdade, uma grande angústia existencial de quem está contando essa história, de quem conta essa narrativa, dizendo o seguinte, olha, será que tem mais alguma coisa? Né? E esses pontos que tocam são muito interessantes, né? E o cinema, desde sempre, serviu para contar essas histórias da alma do ser humano, da angústia que ele tem ali. Mas é né? doido também que a mesma discussão é que, será que tem alguma coisa? Geralmente a coisa que ele propõe é um negócio muito horrível, assim, né? Geralmente uma estrutura disfuncional. No Matrix, por exemplo, o que há além é um universo pós-guerra robótica contra a humanidade, em que a gente foi tomado. No show de Truman também você vê ali seres humanos assistindo o Truman desde o seu nascimento. O humano sendo usado como um entretenimento, né? Completo. Assim. É sempre o medo de que o soberano, talvez a pessoa que está para além de nós, ou que está transcendente de nós, seja alguém que está nos oprimindo. Isso. Porque a nossa percepção, para além do desejo de eternidade, para além do senso do divino, etc., a nossa percepção mais humanista nesse sentido imanente, e as visões que a gente tem de autoridade, as experiências que a gente tem no mundo, elas muitas vezes são mais horrendas mesmo. E aí, ao mesmo tempo que existe esse desejo de que exista algo transcendente, a única coisa que a gente consegue imaginar é que esse algo transcendente nos copie nesse sentido. Então, o ser humano, ele, ao invés de procurar a imagem de Deus de fato, ao invés de procurar quem é Deus, ao invés de procurar o próprio Criador, como a própria Escritura já diz, ele substitui, né, a imagem do Criador por criatura. E aí quando nós muitas vezes imaginamos os nossos
o nosso criador, nesse sentido, a humanidade no geral, seja uma civilização etíope, seja uma tribo indígena, seja toda uma sociedade europeia que vai elaborar toda uma tese sobre liberdade, igualdade, fraternidade, etc. O que se coloca em cima é algo que é opressivo pro outro, é algo que é meio horrendo, etc. E aí a ficção científica vem pra colaborar muito. Eu gosto muito de ficção científica. O que existe fora da Matrix é aquela papa nojenta que eles cara, é tudo nojento. O cara só come aquilo no sul dos Estados Unidos, chama grits. Aquela pastinha, parece aquilo lá mesmo. E o cara pega e fala assim, eu quero voltar pra ilusão só pra experimentar alguma coisa diferente do que essa pasta. Né? É o Cypher. Que essa pasta que eu como sempre, só pra ter um momento da ilusão. Isso que você falou, cara, eu acho que faz todo sentido, inclusive à luz de Romanos 1. Paulo explica que o ser humano vive nesse mundo de Deus, mas ele está o tempo todo abafando o conhecimento de Deus. Então, ele não consegue fugir das evidências de que o mundo é mais do que ele pensa, de que existe realmente esse Criador, mas porque ele é culpado, porque ele sabe que ele é culpado, ele vai imaginar que o Criador dele, ou seja, quem for que está aí no comando, também é mal, porque ele sabe disso, tá fazendo o contrário, né? Tá jogando a imagem quebrada para cima, imaginando se eu sou assim, ele deve ser também. E tentando abafar isso. E ao mesmo tempo acho que vem da experiência humana, porque todos nós já tivemos experiências péssimas com gente poderosa e cheia de autoridade que usa isso tudo pro mal. Sejam governantes, sejam pais, sejam professores, pastores. Sim. Gente que tem poder, autoridade, que a gente fala, a gente tem que fugir desse negócio aí. A gente quer se libertar disso. E, de fato, existe uma mentira sendo contada no mundo que é o oposto disso que a gente tá falando. Que contam pra gente que o mundo é só o que a gente consegue ver. O mundo é só o que a gente consegue experimentar. Como se não existisse mais nada além disso, né? E aí tem um podcast que eu tenho consumido bastante, e eu mandei pro Emílio, inclusive. Sim, eu vi alguns episódios. Que é o Haunted Cosmos. Bom, e o podcast. Haunted Cosmos são dois caras falando sobre isso. O mundo é mais do que você está vendo, é mais do que o material. Então, muitas vezes as nossas questões com o sobrenatural e até o universo fantástico, essas imaginações que são em torno de criaturas míticas, né? Tipo, vampiros, lobisomens, dragões, e aí você vê até demônios e essa relação de com desconhecido, etc. O universo faérico e tal. Isso nos fascina porque... por que nos fascina? Será que é porque esse mundo não é muito mais do que a gente consegue ver? Então essas perguntas elas têm que ser feitas, né? Acho que o Truman, voltando para falar do filme, o Truman ele de uma forma muito mais simples do que essa, que é um filme muito mais pé no chão, né? Ele tem outra vibe, etc. Mas o Truman ele começa a desejar um mundo para além do mundo que ele vive. Né? Ele quer viajar, ele tem umas sensações e tal, e todo o ecossistema em que ele vive tenta dizer para ele não fazer isso. Para desencorajar, a pedido também da direção do programa e tal. É um pouco do que a gente vive hoje, cara. Posso fazer um comentário sobre isso que você disse, puxando pelo Haunted Cosmos, né? Isso é um assunto bem legal mesmo, cara. Estudiosos da era secular mostram, né, que um dos resultados do iluminismo da era secular é justamente esse achatamento da realidade, como James Smith e outros colocam, né, um mundo que se tornou sem nada sobrenatural, sem o divino, sem nada disso, né? Desencantado. E que parece que o mundo está num estágio cultural em que a gente está pronto para um reencantamento da realidade, seja de um jeito verdadeiro, voltando-nos para as realidades que a Bíblia ensina, seja nas nossas versões pagãs, inventadas, rebeldes e assim por diante. E é muito legal isso. Inclusive, eu usei isso numa história que eu publiquei esses dias que chama Intrigante e Azedinha. Que é uma história que se passa em Paraty, de uma vendedora de uma loja desses de souvenirs lá em Paraty, que se chama Paraty Presentear. É um bom nome. Paraty Presentear. Paraty Presentear é o nome da loja de souvenirs. Só que ela é uma criatura que está viva há pelo menos 120 anos que ela se lembra. E o nome dela lá na história é Arúgula, que ela aprendeu num restaurante italiano, que é rúcula em italiano, né? E o dono da loja descobre que tem algo errado com ela, eles começam a conversar, mas como assim? E me conte sobre você. Sempre que ela é descoberta, ela tem que se mudar de cidade. E assim vai. E na conversa eu botei eles falando mais ou menos assim. Ela pergunta pra ele assim, você não acha estranho que algo como eu exista? E ele fica perguntando assim, existe saci? Porque depois que ele descobre. Que ela é um negócio assim, existe saci e sereia, e não sei o quê, como se ela fosse a grande especialista. Ela fala, mas você não acha estranho que algo como eu exista? E ele vai na linha de, olha, antigamente todos nós acreditávamos que existem coisas além do mundo natural.
Mas aí a humanidade entrou numa fase de dizer que não existe nada disso. Ela fala assim, né? Dizem que era criancice isso. Pois é, se era criancice, nós agora viramos adolescentes que rejeitam o que as crianças gostam. Mas logo a gente volta a ser adulto e volta a gostar das coisas de criança. Então eu acho que a humanidade está entrando nessa fase, talvez, de mais adulto um pouco, larga essa pirraça adolescente de dizer assim, não existe sobrenatural, o mundo é só natural, o mundo é só isso, o mundo não tem nada que não seja matéria e coisa e tal. Então, mas tem acontecido mesmo, né, esse movimento, assim, você pega molecada hoje em dia, é difícil você ver alguém que nega a existência de qualquer coisa e seja inteiramente materialista. Sim, geralmente é alguém que ela tem um certo aspecto de espiritualidade, ela se interessa em algum tipo de misticismo, em busca, né? encontra algum tipo de isso aqui do cristianismo eu acho legal, e ela vai fazendo um mosaico da sua própria... um mosaicozinho. Exato. Acontece muito. Eu acho que tem um ponto aí que vocês falaram um pouquinho atrás que eu penso que ajuda, talvez, porque o que eu penso? Isso aí que o Japa falou é muito real, mas quando eles vão para pensar no cristianismo em si, há uma rejeição. E acho que essa rejeição, muitas vezes, procura outras coisas por conta de um pensamento que o Gui colocou aqui, de que há uma interpretação equivocada do que está para além do que eu posso compreender. Se você pega a construção de todas as divindades que existem nas várias culturas, eles têm uma coisa em comum, essas divindades. São sempre deuses tiranos. Já reparou nisso, Emílio? Sempre tem uma tirania, sempre humilha o ser humano, sempre vai para um lado que o ser humano ele é em alguma medida escravo ou deve fazer favores para alcançar algum tipo de benesse. E aí você falou uma coisa muito legal numa das suas primeiras frases aqui. O nosso Deus, a serpente tentou modificar isso aí, né? Mas o nosso Deus, ele é bom. Sim. Só que para essa juventude quebrar essa barreira é difícil, porque é conhecer esse Deus bom, que eu acho que é um negócio que é disruptivo. A única divindade, o único que é bom é o nosso Deus, como ser soberano, e que está para além. Eu acho que nós todos, em alguma medida, acreditamos na mentira da serpente. Nós achamos ainda que uma vida de serviço e seguindo a Deus conforme fomos feitos para ser, ela é uma vida inferior. É uma vida não tão boa, não tão divertida, não tão alegre. A vida mesmo está lá fora, eu vou ver aí o filho pródigo, seja o que for. E a gente tem dificuldade de aceitar que Jesus, o mesmo que Jesus que diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse, os que me amam seguem os meus mandamentos. E que essas são a mesma coisa. Vida em abundância é a vida seguindo os mandamentos de Cristo. Essa é a vida em abundância. A vida verdadeira para a qual fomos feitos para existir, onde a plenitude de coração e liberdade verdadeira é essa. O Tiago chama a lei da perfeita liberdade. Essa é uma expressão belíssima sobre a lei de Deus. A lei da perfeita liberdade. Mas a serpente enganou Adão e Eva e segue enganando a gente em alguma medida. A gente ainda acha que para ser feliz e livre mesmo, a gente tem que se livrar de quem nos fez. Porque a gente desconfia de que talvez ele não esteja realmente interessado na nossa alegria. No fundo, ele quer só controlar a gente. Que nem um diretor de televisão ou uma inteligência artificial maligna ou qualquer coisa assim. Muitas vezes vendem para nós uma ideia de liberdade que ela é falsa, falsificada. É uma liberdade de serpente, assim. E cara, você vê isso, vou voltar na ficção científica, assim, você vê isso em todos os livros de ficção científica. Um governo, ou então uma instituição, ou então a própria sociedade, que para ali é vendida uma ideia de liberdade, que daí se descobre que não é mais, e o personagem principal tem que lidar com isso, seja no George Orwell, seja no Ray Bradbury, seja no próprio Isaac Asimov, seja em qualquer outro tipo de ficção científica, você tem isso. E sempre a questão de uma grande instituição que fala de um ponto de vista mais autoritário, mais definitivo, ou até tipo absoluto, é pintado como uma instituição ruim, opressora, maligna, opressora. Mas no fundo, e isso tenta inclusive desvencilhar e desconstruir a nossa ideia de Deus. Porque daí a gente só imprime isso para a nossa relação com Deus, então Deus automaticamente é um ser maligno, um ser opressor, que priva a gente de ser quem nós queremos ser, etc. Isso muito, a cultura ela tentou transicionar por isso. Mas no fundo, essa
pseudo-árvore de liberdade que tem sido pregada por todas as ficções científicas, elas na verdade são as celas de uma prisão também. É o que eu gosto do Engenheiros do Havaí, né? Que ele fala assim, eu achei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão. Eu pago, às vezes ele fala assim, eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez, que o mundo é o que é, e não que tem mais do que é essas coisas. E muitas vezes a gente cai nessa ideia, viva o carpe diem, entre aspas, né? Viva hoje, aproveita, vai, gasta a sua vida, essa visão de vida meio estoica das coisas e tal. Sim. E aí impede a gente de fazer reflexões, de enxergar, de se maravilhar. Eu acho que o Emílio trabalha muito bem isso com a criação de Deus, com as coisas que são para além do que a gente consegue enxergar e com a própria transcendência dessa criação enquanto criação, sabe? Enquanto obra criada por Deus, enquanto a criação conduzida e dirigida por Deus, e a gente vai para uma ideia que é só uma ideia. E é muito pesado isso de você ter que forjar seu próprio valor, seu próprio caminho do zero de si mesmo, descobrir quem você é, descobrir seu jeito, achar sua vocação, sem ter... Porque se você for confiar em Deus, você vai ser oprimido na cabeça de muitos, né? E usando também Engenheiros do Havaí. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Só precisamos ir. É bem assim, cara, vai lá, só vai indo que você vai achando o seu caminho. E isso é realmente muito desesperador para muitas pessoas. As pessoas às vezes chegam numa crise de falar assim, cara, eu tô aí há anos tentando me encontrar, tentando achar quem eu sou, tentando forjar minha existência e tudo. E isso vai dando um desespero em muita gente. Muitas pessoas vão atingindo uma linha de desespero mesmo. É mais opressivo que o próprio Deus opressivo que eles acham que é. Porque no fim nessa tentativa de supressão que você comentou, a gente acaba oprimindo a realidade ao nosso redor, né? Sim. De tentar fazer ela ser outra coisa que e ela forçar não é. os outros a se conformarem ao que você acha que deve ser. Só que você muda também, em pouco tempo você muda o que você acha que você é e assim vai. O Abraham Kuyper, ele tem um discurso quando ele estava servindo na política na Holanda, um pouco antes dele ser eleito primeiro-ministro, num dos momentos que ele estava mais agindo como um político ali, formando partido e tudo mais, é um discurso que chama não a árvore da liberdade, mas a cruz. E aí quando você vai para as definições, não a madeira, a árvore da liberdade, mas a madeira da cruz, assim. E ele faz um discurso muito bonito, assim, elaborando por que eles eram o que o neocalvinismo se tornou, né, que é anti-revolucionário, contra os ideais da Revolução Francesa, contra o secularismo que estava vindo, essa secularização da Europa e tal. E é um pouco isso do que a gente está falando, sabe? Vendem para nós uma ideia de liberdade que, na verdade, é mais uma opressão, é mais uma prisão materialista. Eu acho que a fantasia, e o Emílio como um escritor de ficção também, ele vai, acho que no Aquilo que Paira no Ar, você trata bastante essa questão, assim. Tipo, a fantasia, ela apresenta para nós um mundo que nos dá possibilidades e probabilidades para além do que a gente consegue ver, porque essas coisas vão trazer reflexões pro aqui e agora que a gente talvez não teria de outro jeito, sabe? A gente nunca teria capacidade, se tudo fosse só aqui, tudo fosse sólido, e a gente não conseguisse atravessar as coisas, a gente não conseguiria ter reflexões importantes que teriam implicações pro sólido, sabe? E olha só, pensando aí nessa questão de ficção, autoridade, fantasia, né? Talvez muito do que mova essa preocupação cultural com autoridade é essa sensação de que estamos sendo oprimidos. Mas eu acho que todo ser humano, não todo talvez, mas muitos de nós já experimentamos o outro lado da autoridade. Por exemplo, eu como pai, eu tenho uma filha criança, 11 anos, pré-adolescente, quase pré-adolescente. E eu tenho que dizer alguns nãos para ela, eu tenho que guiá-la em algum caminho. Sim. Cara, e talvez ela sinta em alguns momentos papai opressor. Mas, cara, desse lado aqui é tanto amor e afeto. E assim, eu sangro por você, filho, o quanto for preciso. Eu vou fazer de tudo por você. E então, eu sei também que autoridades, mesmo eu sendo uma autoridade imperfeita e falha, que uma autoridade é capaz de querer tanto o bem de quem tá debaixo dela, que vai fazer de tudo por ela, mesmo que ela não entenda que é bom para ela. E se eu que sou imperfeito sou assim, quanto mais o Pai Celestial. Exato. Então assim, a gente poderia usar isso em ficção também.
essa ideia de esse ponto de vista do pai ou do pastor ou do líder que sangra pelos seus, que morre pelos seus. E a gente tem isso, por exemplo, o Senhor dos Anéis é cheio disso, dos líderes, o rei humilde, o rei servo, Aragorn e tantos outros. Sim, tá lá. Que ele é o oposto de um grande rei opressor, um Denethor da vida, né? Que todos existem para si. Ele é um rei que veio para servir e cuidar. Então a gente pode começar a mostrar pela nossa arte também o tipo de autoridade que é mais parecido com a autoridade do Senhor. Isso pode ser poderoso. Nossa, muito legal. One Piece tem isso. Não quer falar nada. Naruto também tem isso. Né? Naruto também tem isso. Os caras gostam de falar um monte de tudo. Cada um puxando pro seu. Cada um. Mas sobre esse tem um gênero de anime. A canção dos 12 tem isso. Opa! Joguei aí. Ataque de oportunidade. Desculpa, só obras que já existem, mano. Você não, entendeu? Você não tá tomando assim. O meu tá pronto porque são 11 horas. Lembra da frase. Então, lembra da Tina Fey. A Tina Fey já falou. Mas tem um gênero de anime que é muito legal sobre esse rolê de realidades, enfim, oprimidas, opressoras e pra uma outra realidade, que é um gênero chamado Isekai, que é geralmente a história de um menino que no mundo dele real, ele é um loser, ele é fraco, ele sofre bullying, ele não consegue a garota que ele quer, e por algum motivo, que aí, né, no japonês nunca vai explicar nada, ele é levado pra um outro mundo fantasioso, e nesse mundo fantasioso ele é o cara. Ele consegue se desprender daquelas outras coisas que oprimiam eles. E isso é um gênero, assim, famosíssimo, assim. E cada vez mais famoso. Cada vez mais famoso, que aí vai... Inclusive, aí já começa a ter as bizarrices japonesas que é... eu fui pro mundo e virei uma geladeira. Aí, tudo bem. Mas, japonês... Tem que ele vira um slime, né? Tem o do slime. Ele vai pro mundo e vira um slime, etc, etc. Mas... Se eu fosse uma geladeira, você ainda me amaria? Aquelas perguntas de namorada, né? Assim. Eu vi um comentário no Twitter muito bom, que era tipo assim, que o evangelho é tipo um isekai invertido, né? Porque Deus vem pro mundo e ele encarna num carpinteiro. O jogador número 1 tem um pouco disso aí, né? Jogador número 1, aí tem Sword Art Online, tem muitas outras horrível, obras. Mas lá no mundo você... Ô Emílio, a gente tem em cada episódio uma proposta aqui também de um jogo com os nossos convidados. Você tá estreando. Disputa de haka! Você está estreando aqui o nosso jogo. Olhe pra câmera da verdade, Emílio. Nós vamos fazer aqui, ó. O joguinho do seguinte, que é muito comum no Instagram, nesses TikTok da vida aí. Não sei se eu posso falar TikTok, eu já falei. Vou falar a terceira vez, TikTok. Não pode. Não pode. Olha só. Proibido o TikTok. Olha só, mas o que é? É aquele joguinho de Alexandre Antunes baniu o TikTok. Bani. Caramba. Alexandre. Ó, eu falo pra você sagas. E você vai falar qual que você prefere até a final. Até a final. Qual é a saga que Rapaz, está no seu coração como em primeiro lugar. Tem que ser assim, instintivo. Não pode pensar muito. Entendeu? Aí a gente vai indo. E aqui tem várias sagas do cinema, tá? A regra é sagas do cinema. Sagas do cinema, isso. Tá bom. Então você fala, esse ou acima esse, de 3 filmes até 10 filmes. Então, qualquer saga aí que mais ganhou seu coração. Vamos lá? Preparado aí? Vai respondendo junto com o Emílio aí também. Se vocês quiserem responder no coração, a gente vai ver o Emílio. Vou responder no meu coração. Então tá bom. Eu posso perdi a regra do jogo. A regra ele vai dar 2 coisas, ele vai escolher uma. E aí mais. Isso vai depois... Aí ele usa o campeão pra outra. Tipo oitavas de final, quartas de final. Agora até a final. Entendi. Entendeu? Tá bom. Vamos lá, começando, hein? Rodrigo. Saga. Muito obrigado. Velozes e Furiosos versus saga Transformers. Qual que você prefere? Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos ou Pânico, a saga Pânico de terror? Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos ou a saga Jogos Mortais? Eu tô com um pouco de medo de Velozes e Furiosos ganhar no final, sabe? Mas agora eu tô com medo. Pô, que Jogos Mortais? O Velozes e Furiosos tá muito... Já ganhou 3. É porque ele só citou filme ruim. Já estamos nas oitavas de final. Tá O cara citou só filme ruim. Você ganhar de coisas ruins. Quem é Toretto aí tá torcendo, ó. Agora começa a ficar mais difícil. Velozes e Furiosos, saga Crepúsculo. Eu nem assisti Crepúsculo. Aonde difícil isso? Eu nem assisti, então, Velozes e Furiosos. Bota uma galera. Mas Velozes Velozes e Furiosos, eu acho que eu só vi 12 dos 17. Gente, aonde difícil? Ó, 2 pessoas que são fãs de Crepúsculo aqui nesse Peregrino Namorado. O Alexandre e você. Eu não sou fã de Crepúsculo. Você acabou de citar ele. O melhor é o plot twist, que vai ver o Emílio só assistiu 3 Velozes e Furiosos e tá ganhando até agora. Só viu o Tokyo Drift. Ele falou por causa da música. O do Rio é muito louco, cara. Olha só,
Velozes ou Furiosos ou Corra que a Polícia Vem Aí? Corra que a polícia vem aí. Aí sim, hein? Isso era muito bom. Muito Eu bom. preciso rever. Eu pegava muito na locadora esse. Nossa, eu amava esse Pegava na filme. locadora pra ver. Corra que a Polícia Vem Aí ou Loucademia de Polícia? Pô, aí você foi forte, hein? Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia é muito eu bom. acho que eu vi Corra mais que a vezes Polícia Vem Aí Loucademia já de Polícia. ficou. Loucademia de Polícia é Loucademia de maravilhoso, né? Polícia é Marrone. Maravilhoso. Eu Marrone. nunca amo Marrone. John. Pô, Nossa, e calma aí, só um pausa. É engraçado não terem feito um remake desse filme até hoje. Pois é, né? porque esse seria Por causa do negócio que ele falou. o clipe. É um clipe de É papel. tão bom Não que tem não como precisa. É, não precisa, é muito Não, bom. tudo bem, mas, Mas assim, seria a coisa que eles fariam. seriam coisas É, que, é o gente, tipo tá de- tudo voltando. é tipo e de não sériezinha, voltou é, ainda, tipo de filme que porque faria, os né? personagens são tão caricatos e tão fáceis Exato, de o cara faz reproduzir os barulhos com a novamente. boca, o Esse Fortan, cara o aí. Tackleberry com as suas Tackleberry, armas. pô. Pô, então, Tá deveria... com Vamos lá, seguindo o campeonato. Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia ou a saga 007 James Bond? 007. Pô, 007, né, Ale? Não, Mas não, qual? é ele que tá Calma aí, respondendo. Qual 007 você gosta? Porque o... Cara, eu gosto de todos, mas pra mim o melhor é o Daniel Craig. Você Ah, gosta? é? Sério? Sim. Que isso, Emílio? Nossa, Isso cara. é muito melhor. Nossa, mas o Daniel Craig é um dos... Craig Como que é o, primeiro, como Connery que é o velhão segundo. lá do James Bond? O Craig Sean é o Connery. recente. Sean Connery. O Connery Connery é o mais melhor. Nossa, é o melhor, cara. Craig Connery é primeiro, melhor. Connery Tem o Pierce segundo. Brosnan, que são filmes. Brosnan, Pierce é Brosnan bom, terceiro. São bons. Vai lá. Próximo é bom. Então estamos com James Bond. Mas James o Bond Craig é ou surpresa. Identidade Bourne? Bond. Bond, pô. James Bond, Piratas do Caribe. Bond. Bond, pô. James Bond, Gente, vocês Missão são muito Impossível, James Bond. Tom Cruise. Bond. Caramba. James Aí não, Bond? Pra mim, Cara, ó, Missão James Bond tá Impossível, indo velho. bem, hein? Atualmente, Missão James Mas a Bond, quantidade de filmes bons do Saga de Bond James- Não, é mais do que Missão Impossível. É melhor. Saga James Bond ou Jogos Vorazes? Bond. Bond. Jogos Vorazes tá ali com Crepúsculo. Nunca ninguém viu. Agora entra pra... Agora é... Desculpa aí, fãs. Jogos Vorazes tá igual o Crepúsculo. por causa Você só dessa. viu quem tem de Não. 12 a 15 anos. Caindo, né? assim, Ó, caindo. Hate like... mail direto Emílio. agora, bicho. Da agora pra frente fica difícil. Eita, vamos lá. Bond ou... James Bond ou Saga Jurassic Park? Bond. Nossa. Cara, o James Bond matava ofensivo. aqueles dinossauros tudo, cara. Nossa, cara, Jurassic Park Que é não isso? é Inclusive, clássico, sobre bicho. parques de dinossauros, tem uma coisa a dizer, cara. Que assim, Cuidado com o que você vai falar. mesmo sabendo de tudo que aconteceu lá, eu iria, cara. Visitar o parque de Ah, dinossauros. isso Mas Ah, você iria do é. filme Não, ou você iria. iria do Não, livro? com dinossauro de verdade. Você iria do filme ou do livro? Do filme. Porque Com o as filme é devidas- legal, né? O livro, ele é ateorizante. Né? É, O mas- livro, Uma ele é devida- macabro. O Michael livro é Crichton pega pesado. Nossa, desesperador. o livro ele pega do muito livro é pesado. No desesperador. filme você ainda fica, meu, é um parquezão. Olha que É a legal. musiquinha épica, você fala, uau, dá até vontade de ir, né? Tipo uma Disney. Continuamos o Agora no campeonato. livro? O livro Bom, é eu São iria. Gonçalo do Jurassic Park. Jurassic Park, James Não. Bond ficou com Bond. Bond. James Bond ou saga dos 3 filmes Toy Story? Bond. Bond Porque os ou brinquedos não existem, cara. saga... O Bond Ah, pá. existe. Saga Crônicas de Nárnia. Bond. Bond. Bond... Tá falando de filme, né? Filmes. Tá bom, Sagas filme. dos filmes. É Crônicas de porque não Nárnia. tem o livro. Saga James Bond... James Bond tá ganhando, hein? Ou saga Harry Potter? Bond. James Bond ou a trilogia Matrix? Bond. Cara, a trilogia Caramba. Matrix é fraca, né? Só o primeiro é bom. James Bond ou a saga do infinito da Marvel? Bond também. Caramba. James Bond ou a trilogia De Volta para o Futuro? Rapaz, Aí isso é foi legal. boa. Mas Essa continua agora Bond. tá na Continua final. Bond. Ó. Bond? Ó. É. Derrubando De Volta para o Futuro? Sim. caiu o mundo do Alexandre Ah, você tá Antônio. nervoso? bicho. Não, você é a Eu escolha também, sua. também. James Compreensível. Bond, penúltimo agora, hein? Ou a saga Star Wars? Os 9 Bond. filmes. Sério? amigo? Sério. Ó, eu penso assim, se eu tivesse que levar uma dessas sagas pra Ilha Deserta, eu levaria os Bond em vez dos Star Wars. Com certeza. O último Esse é agora, meu hein? critério, entendeu? Que tá, Cara, todo mundo deve ótimo saber qual que é o critério, último. Vai mano. ser aqui, ó. Se for, porque assim, Star Wars, você só vai ter 3 filmes, você vai se Não, empolgar não, não, realmente. não, 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 James não, Bond não, é não, o não, resto não, você da vai ficar quantidade vendo e vai ficar com dá ódio. certo. Você vai Ah, querer não, sair olha daí, lá. velho. O James Bond você ainda fala, Mas pô, dá pra o passar último, o tempo. provavelmente, o Bond vai cair, mas vamos lá. Vamos lá. James Bond ou a saga Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. Ah, O Senhor dos Anéis veio que nem o Rodri agora pra pegar o ouro. ah. Na última, no último Não, momento. Assim. Mais um Não extra tem aqui. como. Senhor dos Anéis ou Um Ano de Histórias? Senhor dos Anéis, bicho. Eu não sou tão metido assim, não, cara. Mas Senhor dos Senhor dos Anéis Anéis tá ali em Crepúsculo. tá incluso os Anéis de Poder? Crepúsculo né? e- Senhor dos Anéis aí? Não, só Senhor dos Anéis Só da Senhor dos trilogia Anéis. dos Sem os filmes. Anéis Senhor de dos Poder, Anéis, tá. primeiro, Bond, segundo. Versão estendida? É. Versão Você estendida. que ficou junto com o Emílio aí, qual que foi o seu campeão? O do Emílio é Senhor dos Anéis, o meu seria provavelmente Senhor dos Anéis também, mas em segundo lugar talvez De Volta pro Futuro. Qual seria o seu final ali? Era muito Senhor bom, dos né? É Anéis? que você falou Cara, tantos. Senhor Eu dos acho que Anéis, Velozes e óbvio. Furiosos... Tô brincando. Senhor dos Anéis e Jurassic Park. Aliás, De Volta ao Você. Futuro é um que é estranho não ter um remake também, né? É porque eu acho que o hate Cara, que ia então- receber seria Cara, absurdo, né? De Volta pro Futuro, Emílio, De Volta pro Vou lhe Futuro, dar muito ele bom, é cara. muito perfeito É do muito ponto de vista perfeito, de cara. roteiro, pra mim.
Não tem igual. Mas qual que seria o seu final aí? Japa. Controvérsia. Não, tá, mas você fez uma afirmação agora muito forte. Japa, qual que seria o seu final? Eu acho que estaria bateria em Senhor dos Anéis, pelas sagas que você citou. Se viesse One Piece ali no meio, One Piece ganharia fácil, todo mundo. Mas Senhor dos Anéis não tem como, né? Mas saga, cara, se a gente botasse o Frodo tocando Johnny B. Good, que nem do De Volta ao Futuro, aí fechava. Aí imbatível, Eles lá na taverna, aí o bicho puxa. Aí fala, daqui a uns anos seus pais vão adorar essas músicas, sabe? Se tivesse isso. Com a IA daqui a pouco a gente faz, né? Frodo Bolseiro do Dragão Verde. Do Dragão Verde. Lá em cima da mesinha, falando assim, seus pais vão... Um dia eles um dia seus filhos vão gostar disso. Não, mas a afirmação que você fez é muito forte. O quê? De que é a trilogia perfeita. Não de roteiro. Não é, mano. Roteiro, cara. Roteiro se encaixa. O roteiro. É porque tem aquelas coisas de você ter visto criança e adolescente também. Volta isso. Há uma certa nostalgia. Nostalgia. Mas o Clips, a ilustração do Clips é perfeito. De Volta pro Futuro é o filme que jamais deve ser feito um remake. Eu concordo. Tudo bem, beleza. Mas ele não é perfeito. Assim como eu concordava que o Jurassic Park também não devia ser mexido e teve. Eles estão mexendo, mas sem fazer remake, né? musical de Volta pro Futuro, não tem? Poderia ter. Parece que tem um musical. Não, parece que tem. Eu acho que tem. Nossa, saiu assim como teve da Matilda, né? É. Mas, pô, o segundo filme, cheio de furo. Não, para, chapa. E o terceiro filme, ele é, na segunda metade do filme, ele é extremamente fraco e ele só ganha pelo final. Cara, o segundo... A trilogia é boa, no pacote completo. Mas, assim, cara, de roteiro Mas preciso rever. Eu queria fazer um protesto. Fale. De uma saga que não foi cumprida. Não entrou aí. Em Busca do Vale Encantado. Em Busca do Vale Encantado. Isso é muita nostalgia também, inclusive, esses dias a gente colocou pra ver. Littlefoot. Patassaura. Eu alugava na igreja. É muito bom Em Busca do Vale Encantado. Ficaria em que lugar? Em Busca do... Ficaria em um 5º lugar. Tá certo. Facilmente. E aquele desenho da Disney lá dos piratas que vão em busca do tesouro lá? Como que é o nome? Planeta do Tesouro. Já viu esse filme? Que é bom também. Planeta do Tesouro é top. São animações boas perdidas. Meus amigos, a gente precisa concluir esse lindo e maravilhoso episódio, porque é bom deixar a galera querendo que o Emílio volte na terceira temporada. Isso quem sabe apareça aqui, cara, né? Foi legal. Deixamos, né? Deixaram, acho que nos comentários o pessoal tá feliz dessa vez. Emílio, cara, que honra pra gente ter você pra aqui. Mim que é uma honra. Obrigado por me chamarem. De fato, pra mim, Peregrino, já, assim, quando penso em Peregrino, é você junto aí da gente. Então, assim, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Lê. E é uma honra pra gente poder dividir pensamentos e ideias com você e a gente ser tão edificado, tá, cara? Obrigado mesmo. Quero falar um negócio. Fala. Ano passado você recomendou Problema dos Três Corpos, East of West. E aí agora eu quero que você recomende mais, que a gente precisa de mais Problema dos Três Corpos teve série. Sim, a gente tá conversando sobre isso. A gente conversou nos bastidores sobre isso. Então, a gente tava falando sobre... Então, recomende, nesse último ano, da primeira pra segunda temporada, que você conseguiu... Algo que você fala, gente, vocês precisam dar uma olhada nisso. Ele não é novo, não é algo que você nunca ouviu falar, tal. É um que me veio à cabeça quando você falou, que é Zafon. As pessoas pensam assim, mas esse negócio aí... Cara, é um misto de gótico, de horror e melancolia e beleza, que pra mim é uma mistura perfeita, assim. É um cara que já faleceu, né? Tem vários livros, não são dezenas, mas tem um bom... Uma quantidade. Tem uma boa quantidade. Tem o último dele que eu tô guardando pra ler, que eu não quero ler. Tá guardado lá em casa, tá junto com os outros, e eu vou ler em algum momento chave que eu ainda não sei qual é, sabe? Um dia ele vai pular da prateleira e cair na meu colo e falar assim, hoje. Tem coisas que eu... São histórias ali de Barcelona, que é uma cidade que eu gosto muito, principalmente um aspecto gótico, e tem esse aspecto do sobrenatural também, que a gente tava falando, algo que pode ser, que pode não ser, que não dá pra explicar muito, e que ele não tem preocupação de explicar, não, ele quer te assustar e impressionar mesmo, e ele consegue. Um romantismo ferrenho, assim, belíssimo também, sem ser piegas. Então, assim, pra mim é um alvo de escrita, de consumo. E ele é conhecido, não é um cara certamente desconhecido, mas acho que pode ser mais ainda. É um dos caras que quando as pessoas falam assim, queria aprender a escrever mais, é um dos que eu recomendo. Olha esse cara. Top. Qual livro que a pessoa começa? Começa pelo primeiro da série do Cemitério, porque tem uma série que chama O Cemitério dos Livros Esquecidos. E o primeiro deles se chama A Sombra do Vento. Isso, ótimo. A Sombra do Vento é o primeiro. Sombra do Vento. O nome do vento. Debaixo da Sombra do Vento. Japa, obrigado. Gui, valeu. É isso aí, Peregrino. Voltamos a qualquer momento. Curta esse vídeo, como diria meu amigo Japa. E a gente se vê no futuro. Valeu. Tchau, tchau.